o Bukele coloca, cara, é um progressismo, assim, de fato. Esse é o verdadeiro progressismo. Então eles colocam um progressista e o plano dele de segurança, cara, isso tem uma questão, assim, fundamental na própria, assim, na filosofia política, cara. Porque esse é o papel mais primário do Estado. Exato. Entendeu? É como os autores modernos, eles colocam, né, como os estados surgem, né? As pessoas demandam proteção e aí elas, por livre associação, elas entram, quer dizer, como o Hobbes coloca, né? Você Sim. pode ser cético à vontade, mas e aí você se posiciona, assim, dentro daquela autoridade do monarca e aí é isso, entendeu? Cidadania é isso. Cara, os países da América Latina, eles não têm a menor condição de proporcionar essa sensação de segurança. Esse é o obstáculo, esse é o primeiro obstáculo, o obstáculo fundamental, assim, para a cidadania, cara, na América Latina, é você não se sentir seguro, brother. Sim. Entendeu? Então, isso é um problema comum a todos, na verdade, todos os países da América do Sul vão ter esse sofrimento comum, com exceção dos países do Cone Sul ali, sabe? Mas o Brasil puxa um pouco também pro tipo de Colômbia, Equador, México, que tem problemas severos com tráfico, sabe? Então, cara, a política de segurança do Nayib Bukele, ela é boa porque, obviamente, não ser assassinado é bom, sabe? Exato. Tipo, não ser refém do crime é bom, mas num nível mais profundo ainda, né? Porque, pô, você pelo menos se sente protegido. Fundamentalmente, cidadania é isso, né? Pelo menos é como a tradição, né, coloca. Então, cara, funcionou em El Salvador, total. Hoje em dia, El Salvador é um país tão seguro quanto o Canadá em termos de homicídio per capita. Exato, quanto o Canadá e o El Salvador era o país mais perigoso É. do mundo, assim. Se você pega as estatísticas, o Brasil, em média, tem uma taxa de homicídio lá, que é a principal métrica de quão violento o país é. Sim. Era de 20 homicídios por 100 mil habitantes por ano, né? Os Estados Unidos era, tipo, metade disso, mais ou menos. Porque todos os países na América são mais perigosos que os países no Velho Mundo, né? Isso é bem curioso até, mas... E o El Salvador era 100. Era 100 pessoas a cada 100 mil habitantes eram mortas por ano, entendeu? E, cara... Ou seja, 5 vezes mais perigoso que o Brasil, né? Então, mano, é muito difícil você ter qualquer instituição que efetivamente funciona quando você tem esse nível de violência, assim. Não tem como você investir numa empresa, sabe? Exato. Então, você poderia ficar, mas o crescimento econômico é mais importante do que a segurança. Mas, cara, tem um nível de falta de segurança que é tão bizarro que vai atrapalhar todas as instituições da sociedade, Exatamente. entendeu? Vai atrapalhar a sua própria família. Tipo, você vai ter um filho, aí o seu filho, dado que não tem nenhuma oportunidade econômica, talvez ele se sinta atraído a entrar na gangue, entendeu? Então, tipo, a base de toda a sociedade é meio que as pessoas não morrerem, sacou? Exato. Então, tipo, no nível fundamental funcionou bem em El Salvador, muito bem. Né? E isso que você falou, cara, é uma história clássica do Rio de Janeiro, que é tipo, dono de negócio no subúrbio, Exato. que nos anos 70 e 80, eu vou falar ascensão, não vou falar ascensão, a ascensão da violência aqui no Rio, cara, o cara falou, mano, por que eu vou ser dono da padaria se, tipo, eu sou roubado uma vez por semana, 2 vezes por semana, tá ligado? Então, eu só vou deixar pra lá, vou vender, e às vezes o cara até se mudou pra outro país, pra outro estado e tal, então teve um êxodo de cariocas também nessa época. Mas a questão é, porra, El Salvador funcionou bem pra cacete. El Salvador é menor do que o Rio de Janeiro, assim. É muito, muito, muito pequeno. E é No muito vídeo menos que a gente populoso. colocou, vocês vão ver o zoom que a gente tem que dar pra El Salvador, entendeu? Exato. É um país minúsculo, é o menor ali da América Central, que é a menor região também da América do Sul. Então, cara, o Equador tentou aplicar a política Tá de tentando, segurança. né? Eu já vou até colocar como um fracasso, cara, porque o Equador tentou aplicar o mesmo tipo de política do Nayib Bukele, tipo, estado de sítio, encarceramento em massa e, enfim, né, aplicar, tipo, a ferro e fogo a legislação penal. E, cara, não funcionou tão bem assim, porque o Equador já é um pouco maior e o crime conseguiu, tipo, brigar de volta, entendeu? Então, Sim. o crime devolveu em termos de violência, assim, então teve botaram fogo em ônibus, refém, sequestro e tal. Não, eles chegaram a invadir, tipo, o Jornal Nacional do Salvador. Ao vivo, né? Ao vivo com arma, fizeram refém do William Bonner lá do Equador pra, tipo, falar pro presidente, tipo, cara, para com essa sua política, senão a gente vai tocar o terror no país. Tem uns meses que eu não ouço notícia do Equador, cara. Eu também. Talvez tenha diminuído, talvez os caras tenham cedido, né? Porque, cara, tipo, em última instância, o Estado ele é mais poderoso que as organizações criminosas, entendeu? Sim, mas é aquela parada, o Estado não é governado por uma estrutura onde você pode matar os outros também, então é mais... Sim. As pessoas nem sempre estão dispostas a morrer por essas causas maiores, entendeu? Exato. Então, Mas cara, e aí, enfim, vai botando a carne aqui, vai botando sal na carne eu pra queria pegar a cerveja, na real. Ah, enfim. Vou pegar Vai lá. rapidinho. Cara, e aí quais são os problemas do El Salvador, cara? É que ele tá relativizando várias das garantias que os estados liberais dão pras pessoas, entendeu? Então, por exemplo, desde a Magna Carta, basicamente, para as pessoas serem presas, elas têm que ser acusadas de um crime específico contra elas,
Boa, obrigado. Você só pode ser... Você só é preso depois de você ser condenado, que aqui no Brasil virou essa coisa de prisão em última instância, só que não é assim em todos os países, né? Mas você tem que ter pelo menos uma condenação para você ser preso, efetivamente. Sim. A não ser que seja uma prisão preventiva, e para ter uma prisão preventiva você precisa de, tipo... Difícil, hein? É difícil, entendeu? É difícil. E no El Salvador o Nayib Bukele tá relativizando meio que essas garantias dos direitos. Além disso, o Nayib Bukele ele meio que emparelhou o Estado para que ele não tenha oposição, sabe? Ele não tá, pelo que eu entendo, ele não tá ativamente perseguindo a oposição dele. Mas ele botou os juízes na Suprema Corte, todos os juízes que concordam com ele. A galera aqui, ó, como fazer um bom churrasco, rapaziada. Obrigado, Netão Bom Bife, por tudo. Aí, ó. O que mais? O Congresso, se eu não me engano, é tipo 95% de pessoas do partido dele, sabe? Então o Nayib Bukele não tá fazendo uma coisa muito diferente que o Hugo Chávez fez na Venezuela, entendeu? E aí, cara, autoritarismo, uma hora ou outra, o Nayib Bukele agora tá tudo correndo muito bem porque a população ainda tem a memória do caos que era a violência, né? Agora, ao longo do tempo, a população vai meio que esquecendo, etc. E aí o Nayib Bukele talvez vai perdendo um pouco o apoio, porque ele não conseguiu transformar o El Salvador na Suíça em 5 anos, Sim. que é o que todo mundo quer. E aí vamos ver se ele vai continuar sendo autoritário ou se ele vai conseguir fazer um Estado que... É tipo assim, ele pode ou não sair do poder, né? Eu acho que o que deve passar na cabeça dele é assim, cara, se eu saio, quem entra? Sim. Sabe? Porque o que ele fez foi radical, cara. Ele expulsou organizações internacionais também do país dele. Tipo, isso é uma coisa que a gente... que as pessoas subestimam, assim, mas é tipo... Os países estão constantemente sendo vigiados por órgãos de vigilância internacionais. Isso não é teoria da conspiração, sabe? É normal. Tem, tipo, Patrulha dos Direitos Humanos, tem Nações Unidas, esses países... Tem a Organização dos Estados Americanos, tem 1 milhão de ONGs, tem Human Rights Watch, exato, um monte de tem, coisa tipo, assim. Tem em vários níveis isso acontece em todos os países ao mesmo tempo. O Nayib Bukele colocou que, cara, o que estão fazendo em El Salvador, eles estão... Tipo, ele colocou isso no discurso dele, que essas organizações estão, na verdade, fortalecendo o tráfico. Elas não querem que a gente consiga resolver esse problema. E ele expulsou todo mundo. Então, assim, também o que acontece agora em El Salvador é mais misterioso pra gente, sabe? Não tem como saber o que está acontecendo de fato, assim. Esse é um problema que a gente tem, por exemplo, com China e Coreia do Norte. Eles não aceitam se integrar aos sistemas de vigilância internacionais. E por isso a gente tem menos acordo. Dá uma olhada, fica olhando aí um pouco. Boa. Tem menos... a gente não consegue ter tanta garantia de informação, sabe? Então, da mesma forma que, a Coreia do Norte é passível de crítica por isso, de a gente não poder saber nada que está acontecendo lá, El Salvador também é um pouco. Não é tanto porque não é um país de fronteiras fechadas, então tu ainda pode ir em El Salvador e ver se está acontecendo algum abuso, etc. Só que as organizações internacionais não entram mais. Então, cara, assim, o Brasil poderia se beneficiar de uma política mais dura contra o crime? Óbvio, o Nayib Bukele provou para todo mundo que prender a gente tinha esquecido isso, né? Parece que a sociedade tinha esquecido isso, que cara, prender gera segurança, entendeu? Então, Sim. se você prender mais, quem merece, óbvio, né? Você gera mais segurança, quem diria, né? Então, cara, o Brasil pode se beneficiar da influência do Nayib Bukele, mas não tudo também. Eu não sei se eu estaria disposto a comprar o pacote inteiro, sabe? Sim, eu não sei se a população estaria disposta a comprar o pacote inteiro também, né? Porque o caso do Nayib Bukele era calamitoso, assim, era absolutamente absurdo. Sim. Era 5 vezes a taxa de homicídio que tem no Brasil, entendeu? Então tava todo mundo disposto a meio que fazer os sacrifícios necessários para que resolvesse o problema. Aqui no Brasil, eu acho que se o Rio de Janeiro fosse independente, as pessoas teriam aceitação de fazer o que o Nayib Bukele tá fazendo. Eu genuinamente acredito nisso. Sim. Agora, a situação não é tão ruim nos outros estados, entendeu? No Sul não é tão ruim, no Centro-Oeste não é tão ruim. São Paulo, a cidade tá piorando, mas o resto do estado é mais tranquilo, pelo que eu entendo. Então, tipo, sabe, se um presidente tipo o Nayib Bukele tentasse fazer o que ele tá fazendo, o resto da sociedade ia ficar meio chocado, entendeu? Então não ia dar tão certo, sabe? Sim, cara. E a própria estrutura do crime fora do Rio é menos violenta, né? Porque o Rio tem um órgão, eu não vou nem falar o nome dessa organização, porque, sei lá, né? Mas, cara, é uma organização só, ela não é tão centralizada quanto a organização de São Paulo, que eu também não vou falar o nome. Então o carioca sofre mais com violência do que o paulista, porque lá em São Paulo é tudo arregado, entendeu? E aqui no Rio só metade é arregado. A outra metade é loucura, doideira e tal. Então, cara, o carioca eu também acho isso, que tipo... Inclusive, o Rio de Janeiro não elege um governador de esquerda há muito, muito tempo. O Rio de Janeiro tem tentado, né, muito mal, escolher candidatos que prometem uma postura mais dura com o crime. Falha sempre, né, mas eu acho que o carioca estaria mais disposto também, mano. Sim. A galera tá comentando a influência da mídia, mas é exatamente isso. Tipo, se alguém tentasse fazer o que o Nayib Bukele fez,
no Brasil, a mídia ia ficar tipo, nossa, olha que absurdo e tal, entendeu? E, de certa forma, com razão até, porque o que ele fez é uma coisa... Perigoso. É perigoso, entendeu? E lá no El Salvador ainda tinha uma vantagem, que é pra você fazer parte da gangue lá, você tinha que se tatuar todo. Então era muito óbvio quem era parte da gangue ou não, entendeu? Aqui no Brasil não é assim, né? Então seria um pouco mais complicado, sabe? Não tem uma coisa que é óbvio que você bate a cara em alguém, sabe? Esse cara é da gangue, então eu já posso aplicar uma prisão preventiva nele, entendeu? Cara, hoje em dia El Salvador basicamente não tem mais oposição também, né? Então, Sim. desse tipo de coisa que permitiu lá, enfim. Eu falo que o Nayib Bukele abusou um pouco das garantias do processo penal, que é um negócio importante. Se você não sabe o que é, basicamente você não poder ser preso indiscriminadamente, entendeu? Exatamente. O que previne o policial militar de te pegar pelo braço, só te jogar na cadeia e acabou. São garantias do processo penal. E disse que em El Salvador isso não existe mais, entendeu? Sim. Se o policial cismar com você, cara, você vai pro Chilindró e você vai pro mesmo Chilindró dos caras lá do MS-13, que era uma gangue mais violenta do mundo. Então as pessoas dizem que tem acontecido abusos, assim, nesse sentido, mas, como eu falei, como não tem mais nenhum órgão internacional, não dá pra gente saber mais de nada também. Então,